Vamos lá, nosso texto hoje é Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 8. É a penúltima mensagem dessa série, Parábolas e Contexto, no Evangelho de Lucas. E o texto diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que devia orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência, dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus, nem me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou-lhe fazer justiça, pois assim ela deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? O ensino dessa parábola ele é bem simples. E nós vamos, como temos feito, olhar um pouco o contexto, a figura desse juiz, dessa viúva, como era a relação dessas pessoas na sociedade, na comunidade que eles viviam. Por que Jesus usa esse juiz como uma antimetáfora de como Deus age, usando uma figura totalmente oposta à maneira de Deus agir para nos desafiar, nos incentivar, nos motivar, nos instruir a não desistirmos de orar, a persistirmos na oração, na busca, na entrega, nessa nossa busca do nosso relacionamento, da presença de Deus em nós. Deixa eu só acertar aqui um detalhezinho no meu celular. Pronto. Não fico apanhando mais. A nossa oração é essa, que o Senhor possa visitar os nossos corações e nos ajudar também a nunca desistir de buscar a presença de Deus, de orar e de clamar por justiça. Esse Deus que sempre age com justiça e sempre fará justiça. Já nos tempos do primeiro século e mesmo anteriormente, já era comum nós termos juízes que agiam com injustiças. Quando lemos o Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, por exemplo, livro de Amós, os profetas que chamamos profetas do 8º século, 8 séculos antes de Cristo, eles já tinham uma denúncia muito severa em relação aos líderes do povo de Israel, a maneira com que esses líderes agiam inescrupulosamente, que tanto mal fazia ao povo. E essa maneira desonesta da liderança de Israel agir trouxe como consequência para o povo cativeiro. Essas pessoas foram escravizadas do Reino do Norte pela nação da Assíria. Eles invadiram Israel e levaram as pessoas para serem escravos na Assíria, escravizadas ali. E o Reino do Sul, 100 anos após Nabucodonosor, o Império Babilônico, invadiu o Reino de Judá e também levou essas pessoas escravizadas. Dentre essa cúpula de liderança estavam os juízes. E esses juízes, eles agiam de maneira muito corrupta. Eles não cuidavam de fato das causas dos oprimidos, das causas das pessoas que mais precisavam de uma intervenção jurídica. Eles agiam como forma, por meio de propinas, por meio de interesses pessoais, para defender as classes que eles tinham relações. Há um texto muito interessante de um comentarista do Antigo Testamento, de um viajante do Oriente Médio, o nome dele é Triston. No final
do século XIX, ele presencia uma cena parecida com essa dentro de um tribunal no Oriente Médio, no Iraque. E ele vê então uma sala, um auditório, um fórum, o juiz enterrado numas almofadas pomposas e os seus auxiliares dos lados discutindo e conversando qual causa eles iriam julgar primeiro. E as causas eram julgadas, o juiz se detinha nas causas e comprometia suas sentenças de acordo com os honorários, assim eles chamavam, que eles recebiam das pessoas que levavam as suas causas. Uma maneira de eles cobrarem a propina sem serem flagrados. Eles falavam eram os honorários. E as pessoas pobres que não tinham influência, as pessoas pobres que não tinham dinheiro, as causas delas nunca eram julgadas. Os seus problemas nunca eram resolvidos. E esse homem chamado Triston, você encontra essa história num dos livros do Kennedy Bailey, Parábolas no Evangelho de Lucas, e é com esse autor que particularmente me interessei muito em conhecer os contextos das parábolas e como que elas elucidam o nosso conhecimento das parábolas. Kennedy Bailey, então, ele comentando esta parábola, ele cita esse Triston, que vivenciou essa cena presencialmente no final do século XIX, de uma viúva todos os dias indo no fórum e gritando para que o juiz pudesse defender a sua causa, até que um dia ele não aguenta mais, muito semelhante à parábola que Jesus contou 2000 anos antes, e ele então atende e julga de maneira correta a causa desta juíza. O próprio Senhor Jesus, ele faz questão de descrever quem é esse juiz, como esse juiz é. Um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita as pessoas. Quando Jesus vai dizer que ele é um homem que não respeita as pessoas, o termo que ele usa, pelo menos na redação no grego, né, ele usou o termo em hebraico, é entripo. Entripo é uma pessoa que talvez a tradução mais literal para nós é uma pessoa sem vergonha. Não no sentido popular que nós usamos a frase, mas uma pessoa que não sente vergonha quando faz algo errado. E esse é o principal sentido dessa frase. Essa pessoa é sem vergonha. O que significa isso? Que ela comete as piores atrocidades e não fica envergonhada por isso. Mesmo quando é flagrada no ato do seu erro, mesmo quando é perguntada do ato do seu erro, mesmo quando as pessoas estão confrontando com os seus erros, ela não tem a capacidade de se envergonhar por ter cometido uma atrocidade tão grande. E é assim que Jesus descreve, ao escolher essa palavra, para descrever este homem. Um homem que não tem nenhum respeito à pessoa de Deus. Quando o texto bíblico diz que ele não tem o temor a Deus, não é que nós devemos ter medo de Deus a ponto de fugirmos dele e não nos relacionarmos com ele. Mas é que nós precisamos ter respeito à pessoa de Deus. Nós vivemos com a consciência de que Deus está presente e de que há coisas que nós fazemos, há coisas que nós falamos, que diz respeito a uma pessoa de Deus. E quando nós vamos fazer algo que nós percebemos desrespeita a Deus e nós voltamos atrás, então nós estamos cheios do temor da presença de Deus. É um temor a Deus que nos impede de fazer algo que venha lhe ofender a sua honra como Deus. Isso é um sentido mais prático de entendermos o que é ter temor a Deus, é respeitá-lo como ele sempre está presente diante de nós. Esse homem não tinha nenhum respeito a Deus. E ele não dava nenhuma importância às pessoas. Ele conseguia agir com tamanha maldade sobre as pessoas e não sentir nenhum envergonhamento sobre isso. Aqui no caso, ele está diante dele uma mulher viúva
e ele consegue menosprezar essa mulher, maltratar essa mulher, agredir essa mulher por não lhe conceder o que lhe é de direito, conceder com que ela continue numa condição de prejuízo, uma mulher que não tem mais nenhuma fonte de recurso, uma vez que ela é viúva e as condições das viúvas naquele período da história, e ele não se envergonha por isso, de aceitar propinas, de aceitar colocações de influência na sociedade, julgando as causas dos poderosos, sem fazer justiça à pessoa oprimida e necessitada que estava ali diante dele. E mesmo que alguém lhe falasse, lhe confrontasse dessa sua postura, ele não se importava, porque ele não tinha vergonha disso. Ele não tinha vergonha de agir de maneira errada. E Jesus então coloca, Jesus chama esse homem de iníquo, chama esse homem de desonesto, porque quando Jesus vai trazer a aplicação desta parábola, ele fala assim: aprendam, ouça o que disse esse juiz, as traduções mais antigas chama iníquo, que comete iniquidades. Fala assim: ouça o que diz esse juiz iníquo. Aprendam com esse homem desonesto, perceba o que ele está falando, e aí você vai poder fazer uma comparação do seu relacionamento com Deus. Por que Jesus escolhe uma viúva? Porque a viúva, ela é uma figura para os israelitas, as pessoas que estavam ouvindo, para os judeus, é a figura da pessoa oprimida, a figura da pessoa que não tem nenhum recurso, a figura da pessoa que não tem ninguém para ser por ela, para ajudá-la. Era vetado às mulheres comparecer nos tribunais, era vetado às mulheres comparecer nos fóruns, era vetado às mulheres comparecer nas eclesias, que era aquele ajuntamento às portas da cidade que julgavam as causas. Culturalmente, essas mulheres elas eram impedidas de participar de tudo isso. Se nós temos uma mulher dentro de um tribunal, viúva, pedindo auxílio para com a sua causa, é porque ela não tinha nem ninguém para socorrê-la. Ela não tinha ninguém para que pudesse intervir sobre ela. Ela não tinha nenhuma influência ou pessoas influentes ao seu redor que pudesse ajudá-la. Era uma pessoa sozinha, uma pessoa aviltada, uma pessoa sofrida, uma pessoa impotente, uma pessoa que estava vitimada pela vida por ter perdido o seu marido e sendo extorquida por outros. Por isso que ela pede justiça. Ela não está pedindo para o juiz: dá um jeitinho no meu problema, faz um arranjo para mim, vê aí o que o senhor pode fazer para dar uma solução para o meu problema. Ela está pedindo: faça justiça. Eu quero que o senhor julgue a minha causa e faça justiça. Se eu tenho que pagar, que eu pague o que é justo. E se eu tenho para receber, que eu receba somente o que é justo. Essa é a índole dessa mulher. Essa é a figura de uma pessoa que vai se apresentar diante de Deus para pedir a bênção de Deus, para pedir para que Deus faça justiça. Na tradição legislativa em Israel, as causas dos órfãos e as causas das viúvas, eles precisavam ser julgadas primeiro do que as causas das outras pessoas. Então, o que a tradição pedia, o que a legislação de então pedia, era que ao começar uma plenária de vários julgamentos, havia de ter prioridades para os órfãos, as pessoas que perderam os pai, mãe, crianças, jovens. Em seguida, as viúvas. E depois, sim, as outras pessoas. Você encontra uma referência interessante sobre isso em Isaías capítulo 1, versículo 23. E é baseado nesse texto
que criou então essa tradição legislativa em Israel, para que se julgasse a causa dos órfãos e a causa das viúvas, antes de dar seguimento ao julgamento das outras causas. Mas juízes como esse apresentado por Jesus, ele não seguia essas tradições. Ele seguia os seus interesses e das pessoas que estavam à sua volta. Então esse é o contexto dessa parábola. Uma mulher numa situação desesperadora, viúva, que não tem ninguém que possa socorrê-la, uma mulher desamparada num mundo de homens, num lugar onde só os homens podiam entrar, e ela ali sem ter ninguém, sem dinheiro, sem amigos poderosos que pudessem julgá-la e intervir por ela junto àquela corte. E ela está diante de um juiz sem nenhum escrúpulo. Ela não pode apelar para a fé daquele homem e dizer, por amor a Deus ou pelo amor de Deus, julga a minha causa. Ela não pode pedir dessa maneira porque esse homem não ama a Deus. Esse homem não tem o temor de Deus, ele não tem o respeito a Deus. E ela também não pode pedir a sua consciência, porque ele também não respeitava as pessoas. Ele não tinha nenhum pudor em fazer as coisas erradas publicamente. Ele fazia descaradamente, desavergonhadamente. Ele era uma pessoa sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. E essa é a parábola que Jesus conta, então. Essa mulher, nessas condições, tem que se relacionar com um homem desta maneira, sem essas virtudes tão importantes para nós, amar a Deus e amar as pessoas. Mas ela é insistente. Ela não desiste. Todos os dias ela vai ao tribunal e pede para que o juiz julgue a sua causa. E então o juiz, aborrecido de ter essa mulher ali todos os dias, ele diz, então antes que essa mulher me faça coisa pior. Esse texto ele é bastante interessante, porque no original o que se tem ali literalmente é antes que eu tome um soco no olho. Quer dizer, ele estava temendo que a mulher partisse a vias de fato, para que ele pudesse julgar a causa dela. Antes que essa mulher perca as estribeiras, antes que o mal maior me aconteça. A preocupação em julgar a causa da mulher não é uma preocupação com ela, é uma preocupação com ele mesmo. Quando ele se vê em risco, ele fala, então agora eu vou julgar. E aí, por essa insistência, ela consegue com que o juiz julgue a sua causa e lhe faça justiça, que também é importante, não só colocar na pauta do dia, mas fazer-lhe justiça. E Jesus, então, coloca agora essa antimetáfora. Ele diz o seguinte, vocês aprendam com esse homem. Ele, não tendo caráter, não tendo virtude, não tendo amor, não tendo respeito, pela insistência dessa mulher, ele atendeu a causa dela. E aí Jesus fala assim, será que Deus não vai fazer justiça àqueles que vindicam justiça? Será que Deus não vai responder às orações daquelas pessoas que estão clamando a Ele dia e noite por justiça? E o próprio Jesus responde, ele diz assim, sim, Ele fará justiça e não se delongará em fazer justiça. Ele fará justiça no tempo certo, no tempo oportuno. Há dois detalhes desta parábola que chamam a nossa atenção. A primeira é que Jesus, ele não faz nenhuma crítica depois, quando está fazendo a aplicação, aos opressores. Porque Jesus coloca então as pessoas que estão fazendo as suas orações, pedindo justiça, porque tem alguém lhe fazendo injustiça, e ele então diz o seguinte, será que Deus não vai atender você para que haja justiça? Sim, ele vai atender, mas Jesus não fala assim, será que Deus não vai punir aqueles que estão fazendo injustiça? Jesus nos coloca numa condição de que as nossas orações é para que a justiça seja feita a nós,
E não aquela oração vingativa. Não aquela oração como aqueles salmos imprecatórios. Jesus, ele se limita em nos ensinar a clamar para que a justiça seja feita, para que nós possamos viver num mundo justo. Que a justiça seja feita a nós e que a justiça seja feita também às outras pessoas. É um clamor para que a justiça seja feita. Um outro detalhe interessante no texto é que Jesus, ele descreve o juiz, um juiz iníquo, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não tem amor às pessoas. E quando ele vai falar de Deus, será que Deus não vai fazer justiça? Ele não descreve Deus. Ele não vai dizer quem é Deus para ele. E por que ele não faz isso? Assim, por que ele não diz assim, será que esse Deus que é amoroso, que é justo, que é bondoso, ele não vai fazer justiça? Ele só cita isso, será que Deus não fará justiça? E ele não faz isso porque Lucas, ele já vem falando, já vem revelando quem é Deus para a sua comunidade. Então nós pegamos o Evangelho de Lucas e começamos a acompanhar as parábolas e acompanhar quem é o Deus de Jesus no Evangelho de Lucas. E essas pessoas que estão ouvindo essa parábola, se você observou a leitura, ele está falando para os discípulos de novo. Agora as parábolas são direcionadas aos discípulos. Esses discípulos já sabem quem é Deus para Jesus. Já sabem como que Jesus interpreta Deus. E a comunidade de Lucas, que recebe o texto de primeira mão, ela também já vem lendo o Evangelho de Lucas, já vem lendo o seu texto. E a personalidade, a pessoa, o caráter de Deus já vem sendo revelada ao longo de todo o Evangelho. Um equívoco que nós cometemos muito grande ao ler as Escrituras é que nós lemos as Escrituras diferente do que nós lemos outros textos, outros livros. Dificilmente você vai pegar um livro qualquer e vai ler um parágrafo. Você vai abrir no meio, e vai no capítulo 10, e vai ler um parágrafo. Você, para entender o que o autor está querendo dizer, seja um livro científico, seja um romance, enfim, acadêmico, você vai ler a introdução. E você vai ler capítulo por capítulo, para você entender a linha de raciocínio daquele autor. Se você pegar um texto como o Evangelho de Lucas e ler de começo ao fim, com essa perspectiva, quem é o Deus que Lucas está revelando aqui? Quem é o Deus de Jesus que Lucas está enxergando na história? Então nós nos maravilhamos ao perceber quem é este Deus de qual Jesus está falando. O Deus que vai atrás do perdido, o Deus que procura aquele que se perde. Podemos lembrar da parábola da dracma perdida, que a mulher perde uma moeda e ela varre a casa, ela levanta uma poeira danada dentro da casa, ela não se incomoda com o desconforto de ter que varrer toda a casa, ela não se incomoda com o trabalho, e ela não para de varrer, de procurar até encontrar a moeda. E ele vai dizer assim, não haverá mais alegria no céu de quando um pecador se arrepende. Um Deus que não cessa de nos procurar, um Deus que não se cansa em agir de todas as maneiras possíveis para encontrar o pecador e se relacionar com ele de novo. Quando lemos a parábola que estão na sequência, né, que estou citando aqui, a parábola da ovelha perdida, o pastor que anda quilômetros, que deixa as 99 em segurança e vai atrás da ovelha que se perdeu, até encontrá-la. Ele não para de procurar porque está cansado, ele não para de procurar porque está com fome, ele não para de procurar porque está com sede, ele não dá ouvido às outras pessoas, mas você é bobo, você tem 99, vai ficar atrás dessa ovelha raquítica aí, que se perde toda vez, meia cega, meia troncha, deixa essa ovelha para lá, fica com as 99, o pastor fala, não, eu vou atrás daquela, porque ela é importante para mim. E aí ele encontra a ovelha,
e a ovelha está ferida, e a ovelha está machucada, e ele cuida de cada ferida. Ele coloca o remédio em cada machucado. Ele coloca a faixa nessas feridas. Ele coloca a ovelha nos seus ombros. Ele leva com alegria essa ovelha para casa. Quando Jesus está contando essa parábola, ele está mostrando para nós quem é Deus e como é Deus. O Deus que vem atrás de nós. Nós que às vezes somos meio tronchos. Nós que às vezes damos as nossas cabeçadas. Nós que sabemos que devia ficar perto das 99, mas nós queremos ir para longe. Nós que somos teimosos. E nós que quebramos a cara. E nós que nos perdemos. E nós que nos machucamos. E Deus não desiste de nós. Deus vem atrás de nós. E Deus nos encontra. E Deus coloca do bálsamo dele em cada ferida do nosso coração. E Deus trata de nós. E Deus cuida de nós. E Deus nos coloca nos seus ombros, nos seus braços e nos traz de volta para o lar. Esse é o Deus de Lucas. Por isso que Lucas, nessa parábola, ele não precisa revelar Deus, porque ele vem revelando Deus ao longo de todo o Evangelho. Na sequência, Lucas conta a parábola do filho perdido. O filho que é rebelde, o filho que não ama mais o pai, o filho que não ama mais sua família, e sai e vive dissolutamente, até sentir-se quebrantado pela vida, arrebentado pelas suas escolhas, e aí ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Como é que o pai o acolhe? Como é que o pai o recebe? Corre ao seu encontro, o abraça, lhe devolve a dignidade, coloca anel no dedo, sapato nos pés, uma roupa nova, um banho aconchegante, uma festa para acolhê-lo. É um Deus que nos devolve a nossa dignidade como seres humanos. Um Deus que também vem ao nosso encontro e nos abraça. Um Deus que nos acolhe fazendo uma grande festa, porque Deus tem alegria de se relacionar conosco. É como se Lucas aqui, como Jesus, estivesse dizendo assim, se esse juiz, pela insistência dessa viúva, esse juiz que não tem nenhum escrúpulo, pela insistência, ele atende a oração de uma pessoa que está precisando. Esse Deus que vocês já conhecem, esse Deus que eu já tenho revelado para vocês, amoroso, perdoador, acolhedor, que vem atrás, que acolhe, que abraça, que restaura. Você acha que esse Deus não vai ouvir a sua oração? Você acha que esse Deus não vai ouvir o seu clamor? Você acha que esse Deus não vai fazer justiça aos oprimidos? Aliás, Lucas começa assim, revelando o ministério de Jesus. Ele veio para pregar as boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Foi a primeira mensagem de Jesus quando ele entra na sinagoga em Lucas capítulo 4. Ele abre o livro de Isaías e fala, onde se cumpriu essas escrituras, porque eu sou a pessoa enviada por Deus para fazer isso. É esse Deus que Jesus está revelando para os discípulos, é esse Deus que Lucas está revelando para a sua comunidade, é esse Deus que você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar, e Ele vai fazer justiça, Ele vai ouvir sua oração, Ele vai atender a sua oração e o seu clamor. Jesus, ele é categórico ao dizer isso. Será que Deus não vai te ouvir? Vai. E rapidamente. E ele nos desafia então a esta vida de entrega. E ele nos desafia a esta vida de fé. Porque ele encerra o texto dizendo assim, será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé no coração das pessoas? Às vezes nós desistimos muito fácil. Às vezes nós abandonamos a oração muito rapidamente. Às vezes nós desacreditamos que Deus nos ama. Às vezes nós desacreditamos que Deus vai atender a nossa oração e o nosso clamor. Não é que nós desacreditamos que Deus exista. Nós continuamos crendo que existe um Deus. Nós continuamos crendo que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós continuamos crendo que Ele é o Criador de todas as coisas e poderoso. Nós só desacreditamos se Ele se importa com a gente. Se Ele vai atender a minha oração. E por isso que Jesus pega uma figura tão indefesa e oprimida, um símbolo
dos necessitados no primeiro século, no Antigo Testamento, que eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ele pega um desses símbolos, a viúva, e diz assim como foi feita justiça a esta viúva, Deus fará justiça a você e vai responder a sua oração. Eu quero orar com você agora. E quero te pedir que você abra o seu coração. Flavinho já fez isso de uma maneira tão bacana aqui. E que você possa crer que Deus tem um carinho especial por você também. Que você possa crer não somente que Deus é poderoso, que Deus existe, mesmo que isso seja tão importante, mas que você possa crer que Ele se importa contigo e Ele atende e ouve as suas orações. É que você não desista facilmente de orar, você continue persistindo, porque no tempo certo, no tempo apropriado, o Senhor vai atender cada pedido seu e você vai ver justiça sendo feita. O texto, para nós encerrarmos, ele está muito próximo do martírio de Jesus. Essa parábola ela pode estar falando do próprio Senhor Jesus, que vai ser tão injustiçado, mas que Deus ouvirá a oração que Jesus faz dia e noite ao Pai. Deus lhe faria justiça, o ressuscitando dos mortos. O texto pode ser aplicado à própria igreja do primeiro século, quando Lucas escreve: uma igreja perseguida por Pilatos, uma igreja perseguida pelos judeus, os cristãos sendo jogados para ser devorados pelos leões, os judeus sendo os cristãos sendo decapitados, como o próprio Paulo foi, sendo apedrejado como Estevão foi. E Jesus está dizendo: a igreja está sofrendo, mas Deus fará justiça. Ao longo da história, a igreja é perseguida, a igreja é maltratada, cristãos são executados, e a igreja prevalece até hoje, porque Deus sempre faz justiça à sua igreja. Nos nossos dias, nós podemos continuar confiando em Deus, que Deus continua cuidando da sua igreja, e Deus continua fazendo justiça a cada cristão, a cada cristã, que persiste na oração, clamando por justiça. Rapidamente, Deus faz justiça a nós, porque Ele ama cada um de nós, Ele ama a sua igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque este texto nos desafia à vida de oração. Obrigado a Deus, porque esse texto nos desafia a uma vida de confiança no caráter de Deus. Nós sabemos, ó Deus, que as nossas orações não são respondidas pelos nossos méritos. Ó Deus, nós sabemos que não somos merecedores do tanto que o Senhor nos dá. A nossa oração, ó Deus, e quando nós nos achegamos a Ti, nós vamos confiados no nome de Jesus, o nosso mediador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando nós oramos, ó Deus, nós estamos confiados no Teu amor, na Tua bondade, na Tua graça, na Tua fidelidade para conosco, na Tua fidelidade para consigo mesmo, no Seu caráter. Obrigado a Deus, porque Tu és esse Deus tão maravilhoso que nós podemos confiar inteiramente, sem nenhuma reserva. Obrigado a Deus, porque Tu és esse Senhor que nós podemos abrir os nossos corações e clamar por justiça, e sabemos que o Senhor sempre o fará no tempo oportuno. Obrigado a Deus, porque o Senhor veio atrás de nós, nos acolheu e tem cuidado de nossas feridas, tem colocado nos Teus braços. O Senhor tem se alegrado e tem feito festas porque o Teu Espírito tocou em nossos corações e nós estamos aqui. Obrigado, porque nós não merecemos tudo isso, mas o Teu favor é maior do que os nossos pecados. A Tua graça, ó Deus, é maior do que os nossos erros. E o Teu perdão, ó Deus, se manifesta nas nossas vidas. E se estamos aqui, é a manifestação do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade para conosco. Acolhe, ó Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que ora.
Cada pessoa, Deus, que tem insistido nas suas causas, nos seus problemas, nas suas necessidades. E nós queremos te pedir, ó Deus, assim como aquela viúva pediu àquele juiz, que não tinha nenhum escrúpulo, nós pedimos a ti, faça justiça, ó Deus. Atenda o coração do pobre, das pessoas injustiçadas no nosso tempo, das pessoas desabrigadas, dos sem tetos, dos sem terra, dos desempregados. Ó Deus, cuida das pessoas que estão sofrendo, sendo injustiçadas, violadas nos seus direitos, os negros que são assassinados, são espancados em toda a comunidade racista, ó Deus. Faça justiça a essas pessoas. Nós queremos viver num mundo mais justo, ó Deus. As mulheres que sofrem tantos maus tratos, ó Deus, tantas em riscos de feminicídios, quantas já partiram, ó Deus. Faça justiça às mulheres, ó Deus, numa comunidade racista, ó Deus, machista, opressora. Faça justiça, ó Deus. Venha o teu reino na nossa geração, ó Deus. Seja feita a tua vontade em todas as relações, ó Pai, para que nós possamos viver num mundo melhor, num mundo mais justo. Nós clamamos por justiça aos oprimidos, ó Deus, aos desfavorecidos. Que o Senhor possa ter misericórdia. Que o Senhor possa usar as nossas vidas como um instrumento de transformação do mundo que nós vivemos. Que nós possamos ser um sinal histórico do teu reino nesses dias. Que as pessoas possam ver a tua vontade se concretizando no nosso tempo, ó Deus. Usa as nossas vidas para que justiças sejam feitas e que o teu nome seja glorificado. É o que nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.